A propriedade independente da cultura é um verdadeiro negócio. Além de fazer a gestão da propriedade, existem muitos outros fatores que envolvem o patrimônio. Nós vamos conversar agora com o Lucílio Alves, que é professor da Exalc USP, para entender um pouco sobre esse assunto. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Quais são os principais desafios do produtor para manter esse empreendimento como uma boa ferramenta de negócio? Priscila, excelente pergunta, e eu acho que um ponto importante já para a gente iniciar é que, em geral, os grandes problemas do produtor estão relacionados à recompensa sobre o investimento imobilizado. Em geral, os investimentos sobre custos operacionais, eles são frequentemente pagos, mas o grande desafio é remunerar o investimento no imobilizado. E nesse ponto, eu acho que o primeiro passo que o produtor precisa fazer é tratar as atividades da agropecuária efetivamente como um negócio e não como um modo de vida. Ele pode até tratar como um negócio e um modo de vida, mas não apenas como um modo de vida. A partir daí, ele vai buscar claramente entender por que estabelecimentos semelhantes têm rendas diferentes. E claramente, para responder essa pergunta, ele precisa ter controle sobre todos os dados da fazenda. E um ponto importante nessa função, vamos dizer assim, de controle é fixar padrão para comparar resultados, medir o desempenho do negócio dele, tomar medidas corretivas para melhorar o desempenho, claramente após identificar, e por isso a importância de termos bancos de dados, ter informações, e claro, ao longo do tempo a recompensa vem através do controle desse negócio e a melhoria do desempenho de forma geral. Então, ter controle, do negócio é uma estratégia para o produtor evitar prejuízos, até mesmo aí a perda de patrimônio em um momento de mercado desfavorável, por exemplo, né? Ter o controle dos dados para poder fazer comparações. Exatamente, Priscila. E nesse ponto, né, e eu já realço aqui até um aspecto importante, nós aqui no mestrado em administração da Exalc temos disciplinas e temos pesquisas nessa linha para permitir um diagnóstico geral do negócio visando analisar a lucratividade, analisar fatores relacionados à liquidez, no sentido de financiamento de dívida, desacelerar ou acelerar a expansão, arrendar ou comprar ativos, olhar de um outro lado em termos de solvência, qual a relação entre recursos próprios e recursos de terceiros, como créditos subsidiados ou créditos não subsidiados. E claro que nesse sentido, tratando como negócio, são fatores relacionados então à liquidez, lucratividade e solvência, como todo e qualquer negócio, né? Como a avaliação de toda e qualquer empresa de forma geral. Agora, quando a gente trata aí de uma propriedade como um empreendimento, o produtor também precisa seguir algumas práticas. A necessidade de se manter atualizado também com as novas tendências no setor é uma delas? Certamente, Priscila. E eu acho que um ponto importante aqui se envolve atualizações, tanto do ponto de vista de tecnologias disponíveis e que tragam para dentro da propriedade, uma tecnologia que vão desde correção de solo, uso de sementes certificadas, uso de máquinas e equipamentos mais atualizados e, claro, que também mão de obra qualificada e treinada, né? Isso de um lado. Do outro, nós temos toda uma dinâmica em termos mundiais e, claramente, o produtor também precisa estar atento ao que o consumidor, o demandante do produto dele está desejando. E, nesse contexto, envolve, por exemplo, soja com maior óleo, com maior nível de proteína, né? De forma geral. Agora, olhando ainda dentro da fazenda, isso está muito mais sob o controle do produtor. A agropecuária tem características singulares, né? E enfrenta aí efetivamente diversos riscos não observados em outras atividades. E é importante que o produtor entenda esses riscos envolvidos, que podem estar relacionados à produção, preço de mercado, questões financeiras, institucionais e etc., e busca claramente amenizar esses riscos ou tomar ações para evitá-los. E um outro ponto importante do ponto de vista do produtor, né, um aspecto importante para o produtor,
ele está sempre olhando os sistemas de produção. E quando a gente fala em soja, a adoção do cultivo de soja implica também a adoção de uma cultura sucessora, como o milho de segunda safra, como o trigo, e isso claramente vai afetar o momento de plantio, momentos de colheita e comercialização. Ou seja, gestão sustentável deve ser sempre buscada visando o crescimento do produtor de forma geral, e o reflexo disso é em remuneração e em renda que permita ele efetivamente crescer. Tá certo, Lucilene, em período de dificuldade, né? Fazer o simples muito bem feito, né? Que já ouvi aqui falarem assim no Mercado e Companhia e alguns outros entrevistados. Quero agradecer sua participação e te desejar uma boa sexta-feira, um excelente fim de semana. Obrigado para vocês também.